A avaliação de hoje é com mais um carro compacto, HB20 1.0 na versão Comfort, que você vai conferir a partir de agora. O HB20 1.0 nessa versão Comfort vem com motor 1.0 de 3 cilindros de até 80 cavalos, com cerca de 10 kgfm de torque. E nessa configuração também ele tem o câmbio manual de 5 marchas. Aqui o casamento dos dois, tanto motor e câmbio, é um casamento muito bom. E uma característica que a gente percebe dirigindo o carro, principalmente na cidade, é que o câmbio ele tem um escalonamento, principalmente até a terceira marcha, bastante curto. Em que, inclusive numa subida, você vai perceber que você consegue vencer algumas subidas com esse carro e até em terceira marcha tranquilamente. Em alguns outros modelos você precisa reduzir, jogar uma segunda marcha, porque o trabalho de redução do câmbio não é dos melhores. E nesse carro aqui, dos melhores no caso de veículos 1.0, né? E no caso desse carro, esse escalonamento deixa o carro bastante espertinho, bastante ágil na cidade, e ao mesmo tempo permite que da quarta e quinta marcha, que são marchas mais longas, você tenha um carro um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais solto do que a gente percebe. Tanto que quando a gente usa o carro em rodovia, a rotação do motor em 100 km por hora não é das mais altas. Tem carro que roda com rotações bem maiores. Já a calibração da suspensão do HB20, ela tende a ser um pouco mais macia do que a habitual. Como comparativamente ao Ford Ka, que nós fizemos a avaliação do modelo usado recentemente. No Ford Ka ela é excessivamente dura em comparação a esse carro, e aqui ela é um pouco mais macia, então o carro fica bem mais confortável, bem mais agradável de guiar. Já em rodovias, esse tipo de suspensão um pouco mais macia pode te dar a impressão de que você vai ter um carro que é um pouco mais inseguro, um carro que sofre um pouco mais com ventos laterais, um carro que rola mais em curvas. E nesse carro aqui isso não acontece. Ele é bastante firme e você consegue dirigir ele com bastante segurança, o carro está sempre na mão. O maior porém aqui com relação à suspensão do HB20 já é exclusivamente no conjunto traseiro. A suspensão traseira dele, até por ser macia, ela já tende a fazer mais movimentos ascendentes e descendentes, mais do que é o habitual. Só que além disso, nesse carro, você percebe que o curso da suspensão é bastante reduzido. E isso faz com que, dependendo do trajeto que você faça, dependendo da via, dependendo de como você passa em uma lombada, você veja que a suspensão ela atinge ao final de curso com muita facilidade. Então é necessário um pouco mais de cuidado aqui para evitar dano excessivo nos componentes, que é claro que uma coisa que você não vai querer no carro do seu dia a dia. Nessa versão Comfort, o HB20 é bem equipado. Ele vem com já, a gente não pode falar nem que é acessório mais, como ar-condicionado, vidros elétricos, detalhe que são nas 4 portas, não é somente na porta dianteira, são nas 4, retrovisores elétricos. Ele tem também a multimídia, Blue Media, que tem a possibilidade de conectividade, espelhamento de funções via Apple CarPlay ou Android Auto. E também, como eu posso dizer aqui, como uma qualidade desse carro, o painel de instrumentos dele com o computador de bordo. O computador de bordo dele é bastante completo e tem funções como consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, autonomia que fica sempre presente aqui no painel. O painel é como se ele tivesse 2 andares aqui no computador de bordo. Então você tem a função na parte de baixo que você selecionou e a parte de cima com a informação de autonomia, que é bastante importante. Então você sempre vai saber até quantos quilômetros você pode rodar com o combustível presente no tanque.
falar em consumo do tanque, eu fiz uma medição aqui de consumo com etanol 100% no tanque desse carro, com uso em cidade e com ar-condicionado ligado. E nas configurações ele atinge uma média de 7,8 km por litro. Uma média considerada razoável, há veículos realmente mais econômicos que ele, mas comparado a outros modelos como o Ford Ka, ele tem uma média realmente boa. Mas assim como todo carro, ele não é perfeito, ele tem algumas coisas que poderiam realmente ser melhores. E eu posso citar aqui umas coisas que fazem falta e o que eu percebo dirigindo esse carro. A primeira delas aqui é no volante. São duas coisas na verdade. Ele tem um conjunto com direção hidráulica. É bastante incomum para um veículo dessa categoria hoje em dia ter um conjunto com direção hidráulica. Já é normal até veículos com direção elétrica ou eletroassistida, melhor dizendo. E aquilo é direção hidráulica. Quando você sai de um veículo que tem a direção eletroassistida e vem para cá com direção hidráulica, você percebe que ela é bastante pesada em comparação. Claro, não dá para comparar você ter um carro com direção hidráulica comparado a um carro que tem a direção mecânica. A direção mecânica para os dias de hoje é uma coisa absurda. Mas comparado às tecnologias disponíveis no mercado, principalmente para manobras aqui, mesmo sendo uma direção hidráulica, tem direções hidráulicas bem mais leves que a desse carro, inclusive de veículos bem mais antigos. E aqui em manobras, você vai estacionar, você precisa fazer um pouco mais de esforço do que você precisaria em outros modelos, por exemplo. A segunda coisa também que faz falta aqui no HB20 é a regulagem do ajuste de altura do volante. Aqui a gente tem a possibilidade de regular a altura do assento, então eu consigo regular a altura aqui do banco para ficar numa melhor posição de dirigir, só que eu não consigo combinar essa altura de direção com a altura do volante. Então, dependendo da altura que você deixa aqui o assento, se você deixar ele muito erguido, você fica com o volante numa posição que a parte de cima dos mostradores você não enxerga. E se você desce muito o assento, você acaba dirigindo com as mãos projetadas para cima. É um pouco estranho. E o volante, além disso, além dele não ter essa regulagem de altura, na característica de construção aqui do próprio veículo, esse volante ele é muito projetado em direção ao motorista, ele é muito para fora. Então você acaba dirigindo numa posição que não é muito ideal de acordo com o que você está posicionado aqui em relação ao assento. E além de ficar numa posição ou muito alta ou muito baixa, você acaba ficando muito próximo. Então você dirige com o braço muito recolhido, mais do que seria comum em veículos dessa categoria. Uma outra coisa também que poderia ser melhor aqui no HB20 é o espaço interno, principalmente o traseiro. Aqui na região traseira ele é bastante curto o espaço para as pernas. Eu aqui, na minha posição de direção, se eu for deixar o banco nessa posição e sentar aqui no banco traseiro, o espaço que me sobra para as pernas é bastante reduzido. Então, dependendo das pessoas que você leve aqui atrás, você acaba tendo um problema de espaço, principalmente se a gente relacionar aqui a posicionamento das pernas, e também você entra já naquela questão da suspensão traseira dele. Quanto mais você coloca de carga na traseira, mais a suspensão abaixa, menor o curso disponível de amortecimento também. Então você tem mais situações em que a suspensão dá a impressão de que fica batendo, às vezes até bate mesmo. Então é uma coisa que poderia ser bem melhor aqui.